Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de Estudo Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui presentes. E é necessário, configura mesmo um hábito nosso, necessário, importante, antes de nós realizarmos quaisquer atividades dentro de uma casa espírita, seja ela qual for, realizarmos aqueles momentos de prece, que longe de ser somente algo místico, ela nos é apresentada pela doutrina espírita como sendo aquela condição em que nós nos colocamos em sintonia com os nossos amigos espirituais. Frequentemente, ao longo dos dias, nós buscamos Deus, nas dificuldades, nos problemas, nos desafios, nas angústias, às vezes para agradecer, e frequentemente nós negligenciamos as condições adequadas para que tal sintonia se estabeleça. E Jesus já havia nos dito para que nos encerrássemos num quarto e ali entabulássemos uma conversa com o nosso Pai, Criador de tudo que existe. Na verdade, na linguagem simbólica do Mestre, esse encerrarmos-nos em um quarto significa aquele movimento para o nosso interior. Significa aquele instante em que nós nos abstraímos do ambiente e nós começamos a vibrar e a pensar e a sentir a realidade espiritual positiva que nos rodeia. Isso é a prece, que facilita muito o intercâmbio das boas ideias, que nos possibilita o capturar das energias boas, das boas intuições, para que possamos encarar as dificuldades da vida e vencê-las, e com isso angariar conhecimentos e virtudes. Nós somente somos muito agradecidos a Deus por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui, através dessa doutrina que tanto nos esclarece a respeito da vida, que tanto pacifica o nosso coração, que tanto nos mostra o caminho a ser percorrido para alcançarmos o reino de Deus, o estado de espírito de plenitude, de total comunhão com o nosso Pai. Com isso, em agradecimento, com a alma ajoelhada, nós damos por iniciada a reunião dessa noite. Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, dando continuidade ao estudo do capítulo de número 8 do livro Libertação, nós começamos a tecer comentários sobre a inesperada intercessão, que é o título desse capítulo. Nós começamos a ver na semana anterior que Gúbio estava em conversação com Gregório. Gúbio, o mentor espiritual, Gregório, um dos chefões daquela cidade trevosa, localizada aí quase em região subcrostal. Vimos que de início começa uma conversa entre Gúbio e Gregório. Obviamente, Gúbio já sabia exatamente o que iria pedir a Gregório. Mas antes desse pedido, Gregório começa a falar a respeito da execução da justiça que é feita no astral inferior, desse exercer que os juízes trevosos fazem, através, obviamente, das ordens emitidas por um grupo de espíritos denominados por ele de dragões. E vimos isso na semana anterior. Quem seriam esses tais dragões? Vimos que Gregório faz uma longa peroração falando a respeito da justiça que os dragões exercem, que eles, como sendo juízes, sendo servidores dos dragões, estavam ali exercendo.
Ao passo que Gúbio começou a falar a respeito da lei de amor, falando que respeitava muito essa questão da execução da justiça no astral inferior, se bem que nós vimos que não é bem ali uma justiça, né? Mas é uma concessão que o Criador do Universo faz para com esses espíritos caídos, que em verdade, na linguagem do próprio Gregório, são criminosos tomando conta de criminosos. E aí conversa vai, conversa bem, sempre nesses termos aí, até que chegou num ponto em que Gregório pergunta a Gúbio: não acredito nas informações que você está me dizendo, mas seja claro nos seus pedidos, não disponho de tempo para falas inúteis. Paramos aqui na semana anterior, é Gregório falando para Gúbio: fala logo o que você quer, o que você quer de mim aqui? E aí, Gúbio fala: venerável Gregório, você breve, me ouve com tolerância e bondade. Não ignoras que a tua mãe espiritual, que é Matilde, jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de si. Então o Gúbio começa a introdução do assunto. Ó, lembra que a tua mãe espiritual, Matilde, gosta muito de Margarida, que atualmente, encarnada lá na Terra, está passando por uma situação muito complicada. Loucura e morte, as ameaças infligidas a Margarida. Bom, no comecinho desse capítulo, quando Gúbio fala o nome de Matilde, André Luiz nota que Gregório deu uma certa baqueada, mas se segurou ali firme, né, em cima do salto. Mas agora, quando Gregório ouve o nome Margarida, aí ele não soube se segurar muito bem, não. Tanto que André Luiz descreve que a fisionomia dele, de Gregório, se modificou totalmente. Inquietação indisfarçável se apresentou. Nós vimos no começo do capítulo que esse Gregório era rodeado por uma aura, né, mais escura, pardacenta. E quando ele ouviu o nome de Margarida, essa energia ficou com uma tonalidade muito mais escura, segundo aquilo que André Luiz nos fala. Transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios que se contraíram no ricto de infinita amargura. Ou seja, qual foi a impressão que André Luiz teve? Esse sujeito vai avançar em nós e vai bater na gente. Essa foi a impressão que André Luiz teve. Mas ele, Gregório, soube, né, se segurar. E Gúbio continua, né? Olha, Matilde tem sobre Margarida um amor muito grande, um amor maternal muito grande. E Margarida agora, Gregório, está lá na Terra, está encarnada, e ela deseja crescer espiritualmente, ela deseja melhorar. Ele fala aqui, ó, empenha-se em viver no corpo faminta de redenção. Ou seja, Margarida era um espírito que tinha um passado complicado. Porque se ela estava agora na carne, com boas intenções de redenção, quem que procura redenção? A pessoa que está complicada. O indivíduo que já é um indivíduo bom, nobre, equilibrado, né, não precisa buscar a redenção. Nesse caso, já era alguém muito complicado. Passado difícil, né? E ela deseja permanecer encarnada, de modo a ressarcir o passado culposo. É o que Gúbio fala para Gregório. Certamente você, Gregório, fortes razões te obrigam a constrangê-lo ao retorno. Ou seja, Gúbio está falando, alguma razão você tem para querer matá-lo, porque era isso que Gregório estava fazendo com Margarida. Era um processo obsessivo, fortíssimo. E qual era o objetivo desse processo obsessivo? Fazer com que Margarida desencarnasse. Gúbio sabia disso e
falou, ó, não sei bem quais são as razões, mas você quer que ela morra. Não estou te reprovando, nem te acuso de nada, porque nada sou. Olha que frase linda que ele fala. Porque não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia. Nossa. E experimentado as tuas próprias dores. Olha que lição que Gúbio dá a Gregório e que nós estamos tendo aqui agora. Porque nós temos, na nossa condição de espíritos, como o seu Gilberto disse, de terceira classe, quantas classes de espíritos Kardec, né, classificou lá? 3. E nós estamos na terceira. Tem a segunda e tem a primeira. Então nós estamos na terceira classe ainda. Na nossa condição, a fim de que nós nos sintamos um pouquinho, né, mais elevados, um pouquinho melhor, a gente costuma muito acusar os outros e julgar. Não foi à toa que Jesus nos disse, não julgueis a fim de não serdes julgados. Por quê? Nós não conhecemos todas as circunstâncias do passado daquela pessoa que nós estamos julgando. E que a levam a exercer aquelas ações. Claro que nós podemos considerar e devemos considerar as ações moralmente erradas, mas a pessoa que é a fonte daquelas ações, isso a gente não pode fazer. É o que Gúbio fala aqui. Como que eu vou te julgar? Eu não vivi a tua tragédia. Como que eu vou te julgar? Eu não passei pelas dores que você passou. É ou não é uma lição bonita para a gente? Não é? É uma lição fantástica de vida. A fim de que a gente, inclusive, desenvolva para com o nosso próximo bondade, compreensão e tolerância. Tem até uma comparação muito interessante que o Espírito Hamed fez certa vez, em que ele retrata as pessoas que são difíceis como sendo cactos. Não é? Vocês sabem que os cactos não têm folha. Os cactos têm espinhos. Por uma questão evolutiva. Por uma questão evolutiva, a planta que é hoje o cactus, ela teve, para não morrer em condições de um clima árido ou semiárido, de fazer com que as suas folhas, elas regredissem ou se transformassem, melhor dizendo, em um espinho. A fim de que elas perdessem menos água e assim pudessem sobreviver num ambiente mais árido, mais seco. O Espírito Hamed compara as pessoas duras, difíceis, complicadas, azedas, agressivas com cactos. É como se essas pessoas tivessem espinhos ao redor dela. E assim como os espinhos, eles foram uma consequência de uma condição negativa, árida, que as plantas sofreram ao longo de muitas e muitas gerações, essas pessoas são pessoas espinhentas. Sabe-se lá quais foram as condições em que elas passaram. Para que elas pudessem estar dessa forma, agressivas e espetando todo mundo. Então é necessário que a gente, obviamente, julgue as ações moralmente erradas, porque se assim não for, não há evolução. Mas que nós saibamos compreender e tolerar aquelas pessoas. É o que Gúbio está falando aqui para Gregório. Você está matando Margarida, mas como eu não passei pela tua tragédia, como eu não passei pelas tuas dores, eu não vou te julgar. Não sei o que Margarida te fez. Isso aqui que Margarida te fez, ele dá a entender algumas coisas aqui, ó. Dá para entender algumas coisas. A atual existência dela, inclusive, envolve largo serviço salvador. Ou seja, Margarida estava encarnada, era moça jovem, recém-casada, e pelo que Gúbio está falando aqui, inúmeros espíritos benfeitores e amigos iam reencarnar como filhos dela, a fim de que esses espíritos benfeitores pudessem, por sua vez, quando crescessem, exercer diversas funções beneméritas no mundo. Então ali existia todo um esquema que Gúbio não revela na sua exatidão, mas era importante preservar a Margarida encarnada, para que esse planejamento reencarnatório pudesse ser executado.
Venho rogar-te, pois, aí vem o pedido dele, seja suavizada a sua vindita cruel, ou seja, a tua vingança, que ela possa ser amenizada. E ele fala aqui que tudo se transforma ao longo dos dias, que a própria matéria que nos reveste muda ao longo dos dias, das décadas, que os espíritos também mudam. Era necessário ver o desejar de Margarida nesse processo de renovação. E, gente, os espíritos obsessores, e Gregório era um deles, normalmente tem essa trava na cabeça. Qual trava? Quando eles desenvolvem a obsessão sobre uma pessoa, eles olham aquela pessoa não como aquela pessoa está agora, mas eles olham a pessoa como a pessoa era no passado. Aquela pessoa que no passado lhe fez mal, aquela pessoa que no passado lhe prejudicou. Então eles não percebem, porque o ódio cega, que aquela pessoa agora talvez tenha um outro motivo para viver. Queira desenvolver uma outra atitude perante a vida, queira melhorar, queira progredir, queira redenção, como Margarida estava querendo. Eles não veem dessa forma. Eles olham para a pessoa e vê o quê? O adversário de 400 anos atrás. E às vezes a pessoa ali está querendo escapar desse passado trevoso através da melhoria íntima. E o obsessor não quer que isso aconteça. Né? É o que Gubbio está falando aqui. Óbvio, né? Que Gregório, ele não aceitou nada disso. Tanto que fala aqui, ó, mais um pouquinho à frente aqui, ó. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, rogou o súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos por Jesus, que nos recomenda amor recíproco, não fique surdo aos apelos da tua mãe. Então aqui ele está falando o seguinte: olha como que Gubbio tem aquela jogada toda psicológica. Ao invés de bater de frente com Gregório, Gregório, tu é um espírito mau, Gregório. Você está fazendo mal para Margarida. Não faz isso mais. Não. Ele falou, ó, não te julgo naquilo que você está fazendo. Desconheça as tuas razões. Já que você não quer exercer a lei do amor do Cristo, que manda amar ao próximo como a ti mesmo, pelo menos ouça o que a tua mãe está querendo. Pegou na veia. Então, ali já, para poder bambear o sujeito, porque é bem por aí, viu? Em conversas com obsessores através de reuniões mediúnicas, a gente sabe muito bem que uma das maneiras, ou a melhor maneira, de fazê-los abandonar o processo obsessivo é justamente apelar para o lado emocional. Que é um lado que eles sabem que eles não querem acessar. Então eles se blindam disso. Mas ali você começa a falar sobre os amores do passado dele. Ali você começa a falar sobre a esposa, sobre o esposo, sobre os filhos queridos que ele tinha. Começa a falar sobre a mãe que o acalentou, sobre o pai que o orientou nos caminhos da existência. E aí, através dessa conversa em que você se coloca no lugar do obsessor, você começa a abrir brechas naquele coração anteriormente endurecido. Era a técnica que Gubbio estava empregando. Gregório, já que você não quer seguir Jesus, pelo menos ouve a tua mãe, meu amigo. E ele continua. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Bastar-nos-á a tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. Então ele está falando aqui, ó, eu quero ajudar a Margarida. E ó, você não precisa nem interferir, Gregório, tá? Só deixa a gente agir com liberdade. É o pedido dele. Então, olha que interessante. Gubbio estava pedindo para o obsessor mor um espaço ali de ação a fim de salvar a Margarida. Sendo que a intenção do obsessor não é salvar a Margarida.
acabar com a vida dela. Olha só como é que é uma conversa complexa de ser levada a efeito aqui. Mas até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? E se nessa tentativa de tocar a parte emocional da entidade espiritual, o espírito não gostar do pai, não gostar da mãe, não gostar de ninguém, né? Assim, sempre vai ter alguém que ele vai gostar, né? Aí o doutrinador, no caso, ele vai ter que ter a sensibilidade tal para saber que, bom, por esse caminho a conversa não está fluindo bem. Então vamos tentar adotar um outro tipo de caminho para que a conversa possa funcionar. Né? Tem que ter essa sensibilidade, porque cada indivíduo é um universo em particular. Você não pode conversar, assim como você não conversa com dois encarnados da mesma forma, porque cada qual tem seu nível de conhecimento, tem seu grau de virtude, tem as suas dificuldades, os seus problemas. Com os desencarnados é a mesma coisa. Mesmo sendo dois obsessores, o modo de você agir sobre um é diferente do modo de você agir sobre o outro. Não é um trem padronizado. É algo que tem que ser feito com bastante cautela, com uma verdadeira cirurgia espiritual, né? É como se você tivesse com um bisturi ali, tentando abrir com um jeitinho aquela parte do corpo que está infeccionada para você, desculpem a imagem, remover aquele pus que está ali causando aquele problema todo. É mais ou menos essa a ideia, né, que o doutrinador tem que exercer sobre o nosso querido irmão obsessor. Porque é aquela história, a gente julga o obsessor, só que se a gente tivesse passado pela mesma situação dele, como que a gente estaria? Eu repito para vocês uma coisa que eu ouvi de um obsessor numa reunião mediúnica, em que ele virou para mim e falou o seguinte: bom, essa pessoa que eu estou querendo prejudicar, no passado, matou a minha esposa na minha frente, matou meus filhos na minha frente, me levou para fora de casa, colocou fogo na minha propriedade e depois me matou. Nossa. Se você estivesse no meu lugar, ele falou isso para mim, o que você faria? Não é, gente? Complicado, né? A gente pode julgar a ação moralmente errada, mas será que a gente não estaria fazendo o melhor? Vai saber. Aí Gregório, depois que ouviu esse pedido, né? Qual que é o pedido? Deixa a gente libertar Margarida. Você não precisa fazer nada, deixa a gente agir. O que Gregório falou? Quem lavra sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. O que ele está falando aqui? Aqui eu estou exercendo a justiça. É aquela velha ideia que os juízes trevosos têm. Exercer a justiça sobre aqueles que erraram. Mas de um modo a causar sofrimento. A gente sabe que isso não é justiça. É vingança. Vingança. Não é justiça. Mas na cabeça deles é justiça. Né? E já que te mostras tão bem informado sobre Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? Ou seja, já que você conhece muito bem o caso Margarida, você está desejando então que eu suspenda esse meu veredito de levá-la à morte? Olha o que Gúbio fala. Não discuto os motivos que te conduzem. Mais uma vez, com muita habilidade, Gúbio não bate de frente. Os teus motivos são os teus motivos. Não estou falando sobre isso. Ele está falando aqui, ó. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera. Quem sabe, você mesmo no futuro não vai voltar como filho dela. Nossa, quando o Gregório ouviu isso. Né? Qualquer ideia de voltar à carne me é intolerável. Tá vendo? Claro que ele não quer voltar à carne. Porque ele não é burro. Ele sabe que ele está fazendo mal para os outros. Ele sabe que se ele reencarnar, ele vai ter que começar a resgatar todo o passado culposo. E a gente sabe que ele foi papa. Porque mais para frente, a própria mãe dele fala isso. Quando você ostentou a tiara do mundo, vocês sabem que o Papa tem a tiara papal. Ele foi Papa.
né? Tanto que antes ali, lá no comecinho, quando Matilde conversa com o Gúbio, ela fala o seguinte: perante o mundo, o meu filho pode ser um monstro. Quer dizer, foi alguém conhecido. Ela sabe. Foi alguém conhecido. Mas para mim, é um filho que se perdeu nos caminhos da existência. Né? Então é alguém aqui, e esse indivíduo vai querer reencarnar. Não vai nunca, mas vai. Não quer, mas vai. Né? De uma maneira ou de outra. Aí Gúbio continua. Sabemos, grande sacerdote. Ó, grande sacerdote. O sujeito foi papa mesmo, né? Que sem a tua permissão, olha o que ele fala aqui. Em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Então o que ele está falando aqui? Que o processo obsessivo ali estava tão intrincado, porque havia laços vigorosos, magnéticos, ligando ambas as mentes, Margarida e Gregório. Que se Gregório batesse o pé e falasse assim, não, ela é minha, eu vou matar ela, seria muito difícil Gúbio exercer qualquer processo libertador. Notem que ele não falou a palavra impossível, mas ele falou muito difícil. Então o Gúbio está aqui nessa conversa para tentar fazer com que a tarefa futura dele fosse mais fácil, mais suave, não houvesse tantos problemas, tantos embates, né? Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Então ele está pedindo assim, ó, eu não quero que você suspenda a tua sentença de morte, mas a gente quer ajudar. Promete que você não vai fazer nada contra a gente. Está querendo? Nós vamos te rogar adiamento na execução dos teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico. Então ele está pedindo aqui, ó, suspenda um pouquinho aí. Eu não estou falando para você anular o seu veredito, não. Não quero que você anule. Suspenda. Dá um tempo. Pega aqueles obsessores que você mandou lá, fala para eles assim, ó, vem para cá de volta, deixa ela livre um tempo. Então foi isso que o Gúbio pediu. Quando o Gregório ouviu isso, ele ficou surpreso. Tanto ele quanto André Luiz. Porque na cabeça de André Luiz, Gúbio ia falar o seguinte: exijo que você pare com essa obsessão agora. Mas o Gúbio não falou isso. Porque se o Gúbio falasse, Gregório, aquele orgulho todo de ex-papa, nossa senhora, desandava a conversa ali na mesma hora. Ele ia tocar um sininho, ia chegar servidores e pronto, né? Mandar embora. Mas não, eu não quero que você acabe com a sua ação. Suspenda. Transitoriamente. Né? Olha o que Gregório falou. Gente, essa frase é tão interessante. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Eita! Alimento psíquico. Agora a gente vai conhecer uma outra categoria de alimento. Porque quando a gente fala em alimento, o que a gente pensa? Arroz, feijão, batata, carne, fruta, bolo, leite, tudo isso aí é alimento para o corpo. E para o espírito. Só que os espíritos também se alimentam. Só para dar uma relembrada lá em nosso lar tem 6 ministérios, né? Desde o ministério mais baixo até o ministério mais alto. No ministério mais baixo ficam aquelas pessoas que ajudam os recém-resgatados do Brown, nas chamadas câmaras de retificação, que são subterrâneas, escurinha, luzinha, igual a luzinha azul que a gente coloca aqui, né? Qual que é o alimento que esses espíritos têm? Um alimento mais de substância. Uma sopa mais grossa, tudo mais, feijoada, né? Feijoada não. Uma sopa mais grossa. Não, Qual que é o alimento dos espíritos que estão no ministério superior, o ministério da união divina?
Do que ele se alimenta? Do luz do sol. Luz do sol. Água magnetizada, né? E do ar, através da respiração. Da respiração. Obviamente, os raios do sol desempenhando papel preponderante, tanto na água quanto no ar. Quer dizer, olha a diferença de alimento. Existe também uma outra categoria, que é essa que Gregório está falando aqui. Nós nos alimentamos uns dos outros. Magneticamente. Porque nós liberamos energias o tempo todo. A aura nossa nada mais é do que uma expressão até um pouco mais grosseira dessas energias que incessantemente estamos liberando. E essas energias são qual a nossa impressão digital. Cada qual tem uma impressão digital única no mundo. As energias que nós desenvolvemos são únicas. Tem o teor da nossa personalidade. Tem o carimbo da nossa genética espiritual. Então, cada qual tem uma energia própria. E quando nós amamos muito uma pessoa, desejamos muito o bem para essa pessoa, nós estamos jogando energias positivas para essa pessoa. E essa pessoa sente-se espiritualmente alimentada. Que bacana. E a gente recebe isso o tempo inteiro. Mal desconfiamos. Quando você, por exemplo, está numa reunião com pessoas legais, pessoas boas, essa reunião que a gente está aqui agora, pessoas com boas intenções, com bons pensamentos, os raios mentais que nós estamos enviando aqui, está um alimentando o outro. E a gente não desconfia disso. Por isso que a gente sai daqui bem dispostos. Não é só por causa do passe, não, tá? É também por causa dessa alimentação aqui. Agora imagina o oposto. Você está num lugar cheio de pessoas hostis, depravadas, com má intenção. O nível de energias que essas pessoas estão enviando. Você sai de lá raivoso, desgastado, né? Sem energia nenhuma. Você foi sugado energeticamente. Você não foi alimentado de você. Então, é o que Gregório fala aqui. Eu preciso de Margarida. Ela tem um alimento psíquico. Só ela tem um alimento psíquico capaz de me proporcionar bem-estar, né? Então aí você percebe, aí você fala o seguinte: nossa, peraí, Gregório tá meio, né, estranho. Ao mesmo tempo que ele quer matar a moça, ele precisa do alimento psíquico que ela pode dar. Que história será, né? Que há no passado entre os dois, né? Gúbio, muito inteligente, hábil, né? Pegou essa informação e já jogou de volta. E se você reencontrasse a sua mãe, Gregório? E se você ficasse em companhia dela, em contato, né, com a doce companhia da mãe? Até que Margarida, redimida e feliz, pudesse te proporcionar esse alimento. Então, olha que interessante, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Deixa a Margarida seguir a evolução dela. Para ela melhorar, para ela progredir. Enquanto isso, você fica com a tua mãe. Né? A tua mãe também vai te alimentar psiquicamente. Também você vai se sentir bem perto dela. Aí quando a Margarida estiver reequilibrada, ela vai te fornecer as energias que você precisa. Essa foi a jogada. Né? Baqueou o homem. O homem ficou baqueado. O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. Ao passo que Gúbio falou o seguinte: e se propuséssemos semelhante bênção em troca da tua neutralidade ante nosso esforço de salvação? Se você permitisse que a gente chegasse lá, no meio dos teus obsessores, e agisse em Margarida, e você desse a ordem para os teus obsessores não nos atacarem. E aí? Vamos fazer uma troca? Você faz isso pra gente. E a gente garante um encontro seu com a tua mãe. Tá vendo? Gúbio, eu tenho certeza. Ou foi diplomata, ou será numa vida seguinte. Né?
Para poder, ele podia muito bem ali, conflito do Oriente Médio, mediar, né? Muito bem ali. Gregório refletiu alguns instantes. Ah, o Rubens já viu que ganhou a conversa, né? Aí já. Refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Mas por quê? O caso de Margarida está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores ao meu serviço. Não era um obsessor, eram 60 obsessores. Comandando esses 60 obsessores, existia um, que ele fala aqui, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. Então, Margarida realmente está numa situação complicada. 60 obsessores agindo nela, o tempo todo, sob o comando de um obsessor, que era o chefão ali, sendo que chefão de todo mundo estava Gregório. Então ela estava numa situação complicada. Por isso que Gregório falou aqui, ó, é muito tarde. E ele fala, a solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas. Ele fala o seguinte, Margarida já poderia estar morta algumas horas atrás. Mas eu não quero isso. Gente, olha como que é a mente do sujeito. Ele falou o seguinte, se Margarida desencarnasse agora, ela ia voltar para cá ralada de ódio. Ele fala aqui, ó, cheio de revolta. Eu não quero ela cheia de revolta. Cheia de revolta, ela não vai fornecer o alimento que eu preciso. O que eu vou fazer então? O que eu estou fazendo? Será torturada como ela me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e vai desejar a morte. Quando ela desejar a morte vai chegar. E aí ela, depois de morrer, me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. É um caso de amor. É um caso de amor. Vocês viram a jogada dele? Se ela desencarnar agora, ela vai vir aqui cheia de revolta. Não vai ter carinho nenhum para mim. Mas se eu puder torturar ela, a ponto dela no futuro desejar morrer, eu vou fazer com que ela morra. E ela vai vir até aqui cheia de compreensão. E vai me envolver no carinho que eu tanto desejo há muitos anos. Olha a mente maquiavélica do Gregório. Por isso que eu falo para vocês, obsessores desse naipe aqui são extremamente inteligentes. Sabem o que estão fazendo. E o modo de fazer, o modo de executar. Gente, no fundo o que ele queria era carinho. Nada mais, olha isso. Nada mais. Por isso que eu falo. Olha um obsessor desse e fala assim, nossa, um diabo. Não, é gente como a gente. Quem não gosta de receber carinho aqui? Todo mundo, ele também gosta. Só que ele quer torturar. É uma mistura de amor e ódio, né? Ele precisa dela porque ele a ama. Mas ao mesmo tempo, ela fez coisa ruim com ele no passado. Então ele ama e odeia ao mesmo tempo. Porque ele quer torturar. Quer matar. Ao mesmo tempo que ele quer matar, ele quer ela perto dele. Porque ele precisa do carinho dela. Das emissões de amor dela. Jesus. Nossa, a mente é tão complicada, né? Eu acho que ela recusou namorar com ele no passado. É porque ele era papo. Não sabe. Isso, no passado, isso não era nada de, como é que chama, para impedir. Impedimento para nada. No passado não era impedimento para nada, não. Fala. Cabe aí, nesse caso, aquela frase, né? Resgatareis os teus pecados através dos teus filhos e filhos dos teus filhos, até a terceira e a quarta geração? O que vai acontecer, caso ele reencarne aqui, eu acho que ele reencarnou no futuro ali, ele vai começar a resgatar os erros do passado, sim, né? Ali, na condição de filho, na condição de neto de Margarida. Vai ser, no finalzinho vai ser algo mais ou menos assim, creio eu, né? Aí ele continua, os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco,
e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Olha só. Você vê ali o frio obsessor ao lado do homem amoroso. Com o coração partido. Com o coração partido. Porque ela torturou ele no passado, sabe-se lá como. Sabe-se lá por quê? Agora ele quer torturar também, mas ao mesmo tempo ele ama. Né? Nosso dirigente não se deu por vencido, tá vendo? Ó, o que Gubbio tentou até agora? Ó, suspende o processo obsessivo por um tempo. Gregório não aceitou. Qual foi a segunda proposta de Gubbio? E se a gente ficasse junto lá dos obsessores, a gente age junto dos obsessores ali e tal, você dá ordem para eles não perturbarem a gente também, tá certo? Aí, Gubbio vai para o terceiro pedido, terceira tentativa. E se nos confundíssemos com a tua falange? Tentando o serviço que nos propomos, vamos nos comparecer junto à enferma como amigos teus. E sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui. Nossa. Então, Gubbio propôs o seguinte, ó, deixa a gente se infiltrar no meio dos obsessores, fingir que é um deles, no meio daqueles 60 lá. Deixa a gente fingir, né? Ao mesmo tempo que os obsessores estão lá, a gente vai agir do outro lado. Essa foi a proposta dele. Gregório pensava em silêncio, mas Gubbio prosseguia com firmeza. Concede, nos dê a sua palavra de sacerdote. E aí vai. Aí veio, né, a cartada final. Lembra-te de que um dia enfrentarás de novo o olhar da tua mãe. Depois dessa, né, o interpelado, após longos minutos, ergueu os braços e asseverou: não creio que vocês vão conseguir, mas eu concordo com a providência. Não vou interferir. Depois dessa conversa diplomática ali, finalmente Gregório cedeu. O que ficou combinado? Ele não interferiu. Gubbio e os dois ali, que eram os dois pupilos de Gubbio, André Luiz e Alberto, iam ser colocados como se fossem obsessores, junto dos outros 60. Eles iam, por sua vez, buscar a libertação de Margarida, sem que os outros obsessores soubessem disso. Gregório, por sua vez, deu a palavra, porque era um sujeito honrado: não vou interferir. Isso foi o combinado, né? Em seguida, tilintou a campainha de modo particular e determinou que os auxiliares se aproximassem. Como que semi-vencido, né, invocou a presença de um certo Timão, que era um cara lá, né, nada a ver com Corinthians, um cara chamado Timão, que segundo André Luiz, nos surgiu pela frente com um semblante de carrasco. Então era um dos servos lá, né? Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida. O que o Timão falou? Questão de poucos dias para ela ser internada no sanatório. Poucos dias. Indicando-nos algo contrariado, determinou Gregório que Timão nos situasse junto da falange que operava ativa na execução da morte de Margarida. E assim encerra esse capítulo de número 8. Gubbio conseguiu, talvez das partes mais difíceis, convencer o obsessor mor, né, a permitir a ajuda. Foi o que ele conseguiu. Comentários? Dúvidas? Daniel, isso pode repetir diariamente. Diariamente. Nossa Senhora. Isso aqui é Ou um exemplo. diariamente. É um exemplo só, Olha só de que como que os maravilha. nossos benfeitores espirituais agem na solução dos processos de obsessão desse montante aqui. Quando o Gubbio fala para interferir sem que os obsessores viram ele ou qualquer coisa, o que isso significa? O que é esse medo dele, essa... Ele fala um pouquinho antes aqui, que se Gregório batesse o pé e falasse: não, eu quero a morte dela,
Gúbio ia ter grande dificuldade em promover o processo de libertação de Margarida. Por quê? Porque a mente de Margarida estava entrelaçada com a mente de Gregório. Não, mas no caso do Gúbio, teria algo, os obsessores poderiam fazer algo com eles? Eles iam realmente promover ali uma circunstância energética naquele campo de ação deles, até mesmo com ações de agressão física e outras coisas, mas que ia dificultar muito o processo de libertação de Margarida. Uma verdadeira batalha ia acontecer. Provavelmente o Gúbio ia invocar também a presença de outros benfeitores, a fim de que o processo ali pudesse acontecer. Então, seria algo muito mais difícil. Podia acontecer a libertação? Podia, porque Gúbio não fala que é a palavra impossível. Ele fala que seria algo muito difícil. Então, ele tentou e conseguiu fazer com que a execução da tarefa acontecesse da maneira mais suave possível. Porque já seria difícil libertar Margarida. Ainda mais com 60 obsessores ali e um ex-papa querendo que o negócio voltasse para a morte. Ia ser bem mais complicado. Agora já era famoso agora. Já era famoso. Acho que ele até já reencarnou. Isso é triste se ele viesse pro Brasil, né? Tadinho, ele não é tão ruim. Bom, Margarida está aqui no Brasil. Se ele reencarnou como filho de Margarida, Gregório está por aí. Tá por aí. Como? Não sei. Não, ele tava no Rio. Sei lá o que ele está O fazendo. Roberto está algum centro espírita aí. Porque vocês sabem que esse pessoal é bispo, cardeal, papo. Muitos aí tá tudo no movimento espírita, né? É tudo no movimento espírita. Né? Com palestrantes, dirigentes, passista, médico. Tá lotado, ó, cheio. Aquele pessoal das cruzadas. Tudo aí. Tudo Apesar dela ter a questão de regeneração, ela ainda assim sofre esse processo obsessivo. E problemática, tudo aqui. assim, ela tinha vontade de se regenerar, mas ainda faltava alguma coisa para não. Era passado. Né? Fala ali, né, que aquele que deve é obrigado a confrontar o seu devedor em algum momento. Então, a gente não sabe exatamente o que ela fez. Mas uma coisa é certa, não basta a gente mudar o nosso pensamento, é necessário que o nosso pensamento dirija as nossas ações, a nossa conduta. Porque hoje eu posso ser uma pessoa que pensa diferente daquilo que eu pensava no passado, mas a repercussão das ações que eu fiz estão ainda no meu presente. Nossa, mas como é que eu faço para poder combater essas repercussões? Usando o meu pensamento agora renovado para fazer coisas positivas no campo do bem. Então é justamente aquela frase que Pedro fala, que é o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Não basta ter a boa intenção, é necessário ter a ação movida pela boa intenção. Por isso que não é fácil. E ainda pagar pelo que fez. Porque, queira ou não queira, o indivíduo que está passando por um processo obsessivo, através da dor, está resgatando um passado culposo. Isso daí é fato. Não tem como escapar disso. Prova também que a violência, assim, de forma geral, ela tem pouco sucesso na resolução dos conflitos. Perfeito. De guerras, de conflitos assim, desde uma família até nações mesmo. A diplomacia é sempre algo que vai ter muito mais efetividade do que o conflito. Assim, não, eu sou mais. Eu sou. O orgulho guiando as ações, ele não vai ter efetividade no final das contas. Exatamente. O que acontece? Caso a diplomacia não dê resultado, tanto no micro quanto no macro, né, e as pessoas busquem esse confronto incessantemente, vai ter uma hora que alguém tem que ser. Vai ter uma hora que estão cansados de tanto sofrer, que eles vão buscar um novo caminho, um novo pensamento, uma nova ação, uma nova conduta. É o que acontece no astral inferior. Aquelas pessoas que estão lá passando por inomináveis torturas, de tanto sofrer, esse processo de purgação, de esgotamento do residual mental inferior, elas vão desejar coisa diferente, coisa nova. Cai novamente naquela frase, Guilherme. É necessário o mal, mas ai daquele por quem vem o mal. Se tudo pudesse ser resolvido na base da conversa, com base do bom senso, do ceder, nossa, seria uma maravilha. Mas na condição espiritual do nosso planetinho ultimamente, às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Ok? Semana que vem, capítulo 9, nós vamos conhecer como que
se encontrava a Margarida. Porque aí Gubbio, junto com os outros dois, vão descer aqui na Terra, vão lá para a casinha de Margarida e vão ver os 61 obsessores agindo sobre ela. Agora, 63 deve ter. Então, pior 60. Tem mais 3 obsessores vão surgir lá. Né? Eles vão ter que se fantasiar, né? O que acontece? Não, porque... O que vai acontecer? À medida que o indivíduo que sai de nosso lar vai descendo, umas regiões inferiores, ele vai se materializando. Vai se materializando. Então o próprio corpo espiritual vai ficando mais denso. E nada impede que, usando a força mental, eles possam também se disfarçar. Virar trevosos. Virar trevosos. Esquisitona lá, cabelo esquisito. Elegante. Desse jeito. Isso acontece com frequência. Gente, vamos agradecer ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos, nessa congregação espiritual que tão bem nos faz. Agradecidos, então, por esse convívio, pela oportunidade do esclarecimento, e vamos rogar a Ele que nos conceda uma noite de paz, de tranquilidade, de harmonia nas nossas casas, né? Que possamos dormir bem, dormir em paz, que ao sairmos do corpo possamos ser conduzidos a locais no plano espiritual de trabalho, locais de orientação, locais de auxílio, para que nessas horas em que o nosso corpo descanse, nós espíritos possamos exercer alguma tarefa benfeitora, porque isso também conta, e como conta para a nossa libertação espiritual. Paz e luz, que assim seja. Deus nos abençoe.